Amém. Mateus 13:44 diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Amém? Podem sentar. Conhecida a parábola do tesouro escondido, e da pérola e da rede. Analisando essa sequência lida, nós vamos ver que Jesus está falando de valores. Ele está colocando valores, está colocando questão de prioridades em valores. Porque ele diz: semelhante um tesouro escondido em um campo, o homem achou, aí vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo que tinha o tal tesouro. Então, o que aconteceu aqui? Renunciou determinados valores para poder lançar mão de outros. Assim é reino de Deus. Você nunca alcança as coisas espirituais, você nunca vai saber quem é realmente Deus. Você não vai desfrutar de salvação, você não vai desfrutar de livramento, você não vai desfrutar de um monte de coisa que Deus tem para você, para nós, para a humanidade, se nós não abrirmos mão de alguns outros valores que estão na nossa vida. Deus não vai colocar nas nossas mãos os valores que Ele tem, se nós não nos dispusermos dos nossos próprios valores. É isso que a Bíblia diz. Aquele que quiser achar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder por amor de mim, vai achá-la. O que é isso? Se a sua vida é preciosa para você, Deus não vai entrar na questão para valorizar a sua vida. Você vai ter que renunciar à sua própria vida, considerar a sua vida inútil, para que Deus a considere útil. É assim que funciona. Se a igreja não tivesse caído, fracassado na caminhada, hoje nós saberíamos isso, estaríamos falando sobre isso, estaríamos vendo vidas se comportarem assim de uma maneira gloriosa, uma maneira simples, uma maneira fantástica. Nós teríamos realmente pessoas de valor renunciando realmente para abraçar a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, a igreja caída, fracassada, chegamos à seguinte conclusão: a igreja pecou em quê? Nos valores primordiais. Hoje as pessoas não sabem o que é o Antigo Testamento, não sabem o que é o Novo Testamento, porque o ensino dentro da igreja foi totalmente esquecido. As pessoas dão as declarações mais impressionantes a respeito dos textos bíblicos, estão fundamentando as suas vidas de uma maneira impressionantemente fora daquilo que Jesus Cristo ensinou. Tem um monte de discípulo de Paulo por aí, um monte de discípulo de Pedro, um monte de discípulo de Tiago, de João, mas não tem discípulos de Cristo. É o que vemos. Por quê? Porque a igreja fracassou. Aqui, Jesus Cristo está tentando fazer as pessoas reconhecer
valores. É este o sentido desta parábola. Ele quer que reconheçamos valores. Olha, um homem achou lá um tesouro num campo. Meu irmão, o campo é o mundo. E neste mundo tem um tesouro, que é Cristo Jesus, o sol da justiça. O homem achou no campo. Onde você vai encontrar Deus? É na eternidade. Se você não encontrar Jesus nesse mundo, em nenhuma outra parte você o achará. Jesus é o bom tesouro dado para a humanidade. E a parábola do joio e do trigo diz que o mundo é o campo. O campo é o mundo. Então, você achou Jesus Cristo? Você tem coisas de valor? Se você não trocar o que você considera de valor pelo bom tesouro que é Jesus Cristo, ele já falou: aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Porém, um dos mandamentos em Êxodo 20 é: honra teu pai e tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Porém, vem ele e diz assim: você tem que amar e honrar sim, mas se amar mais do que a mim, não é digno de mim. Renuncia. Senhor, tua família está aí fora. Minha família? Meus irmãos? Olha aqui os meus discípulos, ó. São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é minha mãe, esse é meu pai, esse é meu irmão, esses aí são a minha família. Por quê? Porque esta é a realidade, né? E Jesus ainda diz assim: pode teu pai e tua mãe te desamparar, pode a mãe que amamenta o filho dele se esquecer, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de vós. E ainda diz assim: esqueça-se a minha destra da sua destreza, se eu me esquecer da promessa que tenho feito a vós. Porém, esses conceitos, esses valores, se tornaram irreconhecíveis pela igreja. A igreja, de um modo geral, a igreja sobre a face da terra, está buscando outros valores que não condizem com a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nós sempre dizemos, gritamos, já não falamos mais, agora a gente já grita: irmão, leia a Bíblia. Já virou um grito. Tem gente que já olha para mim e já brinca comigo. Tem gente que olha para mim, aponta o dedo para mim e diz assim: lê a Bíblia. Eu digo: é isso mesmo, lê a Bíblia. As pessoas já olham para mim e já sabem que o slogan do meu espírito é: leia a Bíblia. Foi para isso que eu fui chamado, para mostrar que o Deus da Bíblia está vivo e reina. E é por isso que você saiu da sua igreja e está sentado aí. Só por isso, porque há um chamado nas nossas vidas, há um preço, mas isso não importa, isso a gente chora lá no canto com Deus. O que importa é que a gente veja vidas transformadas. E até aqui nos tem dado essa graça, o Senhor, de contemplarmos de longe e de perto, mas você tem que trocar os seus valores pelos valores de Deus. E olha o que diz aqui: o reino de Deus, no verso 45, é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Reconheça os valores, irmão. Você tem que reconhecer os valores, tem que entender. A Bíblia diz: há caminhos que ao homem parecem ser bons, são valores, não são? Mas o final dele, diante de Deus, o valor é o caminho de morte. Para aquele que o homem está trilhando, é caminho de morte. Por isso que a gente tem aquela frase que para mim é gloriosíssima: hora de decisão é hora de oração, meu irmão. Se você tomar decisão fundamentado nos seus valores, você vai ter um resultado. Se você tomar a decisão fundamentado nos valores de Deus, o resultado será outro. Paulo escreve dizendo que boa, perfeita e agradável é qual vontade? De quem? É de Deus. É ela que nós temos que buscar. Porém, a mensagem da cruz, ela é loucura. Mas para quem? Para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O homem tinha os seus valores, ele era um negociante de boas pérolas, então a reserva dele era o quê?
de boas pérolas aos olhos dele. De repente ele encontrou uma pérola que ele falou: essa aqui vale mais do que tudo que eu tenho. Eu vou me dispor e despir de tudo que eu tenho e vou ficar com essa. Amém, querido? Assim que nós temos que caminhar, reconhecendo os valores. Se nós fôssemos falar de coisas bem práticas, coisas bem simples, e pensar em todo o patrimônio que muitos de nós possa ter nessa terra, construiu, qual seria a nossa atitude para seguir um simples Galileu? Por que estou falando isso? Porque eu me recordo de uma história que nós conhecemos como a história do jovem rico. Entende? Você tem que saber reconhecer o que é um valor real. Por que aquele homem, conhecedor da Escritura, não seguiu Jesus? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Disse Jesus. Não há ninguém bom senão um só, que é Deus. Conheces os mandamentos? Respondeu o jovem: conheço todos. Quais? Perguntou: quais os mandamentos tu quer saber? Jesus falou assim: não matarás, não adulterarás. Ele falou: eu conheço tudo isso. Desde a minha mocidade eu guardei isso. Então você quer ser perfeito? Você quer conhecer o valor da perfeição? Eu te pergunto, irmão, quer conhecer o valor da perfeição? Aí vira Jesus para ele e diz assim: vai, vende tudo que tu tens, segue-me, terás um tesouro no céu. Tesouro no céu? Não reconheço esse valor. Nós reconhecemos esse valor? Irmãos, que Deus tenha misericórdia da gente. Realmente reconhecemos este valor? Eu reconheço que o meu dinheiro na caderneta de poupança, ele não é nada. Eu reconheço que a minha casa própria não é nada. Que os bens que eu tenho nessa terra, os meus pais, não são nada. Valores. Uma mulher chegou diante de Eliseu. Olha, vieram os credores, vão levar os meus filhos como servos, como escravos. Mas tu sabes que o meu marido, que já é morto, ele tinha valores. Qual era o valor dele? Ele temia ao Senhor, o teu Deus. Entende? Valores. O que aconteceu? Eliseu disse: vai lá. O que você tem em casa? Ah, só tem um pouquinho de azeite. É um pouquinho de azeite, tá bom. Para quem tem valores guardados diante de Deus, ele faz a obra com qualquer coisa. Pede vasilhas emprestadas. Não pede pouca não, sai pedindo na vizinhança. Entra lá para a tua intimidade, fecha a tua porta e começa a encher do azeite, vai botando em tudo que tu encontrar pelo caminho. Daqui a pouco vem a mulher: enchei tudo, parou o azeite, acabou as vasilhas. Vende, paga a tua dívida e vive do resto. Porque o teu marido tinha valores que essa terra não pode compor, não pode supor, não pode conter. Deus opera sobre os valores dele, não os nossos. A Escritura diz que a justiça dos homens é como trapo de imundícia diante de Deus. Eu não tenho justiça para apresentar diante desse Deus. Se eu quiser ser justo, eu tenho que andar no caminho que a Bíblia diz. Porque a justiça que Deus observa é a dele, não a minha. A minha é um trapo de imundície. A Escritura diz: miserável, pobre, cego, nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo e colírio para que unjas os teus olhos. Tudo vem dele, os valores são deles. E se eu não compreender que esses valores espirituais, cadê eles? Me mostra os valores espirituais. Mete a mão no bolso e puxa ele. Está aí contigo? Mostra.
Se você não entender que esses valores, ou seja, esses conceitos, esses princípios, essa palavra que você tem recebido é valor superior a qualquer coisa na face desse mundo, você não vai a parte alguma. Deus não vai operar, meu irmão, pelo que você tem fisicamente. O que você tem fisicamente é consequência dos valores espirituais que Ele botou na tua vida. Buscai primeiro esses valores, o reino de Deus e a sua justiça. Pega ele que eu quero ver. Busca. Onde está? Está aí. Está aí, porque em Lucas 17, a partir do verso 20, Lucas 17, 20 e 21, Jesus Cristo deixou bem claro. Jesus está pregando, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Vieram alguns hipócritas. Quando virá este reino de Deus? Aí Jesus Cristo disse assim, ó, o reino de Deus não virá com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Entende? Por isso que Jesus Cristo disse, se alguém crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. São esses valores, são esses conceitos que, uma vez arraigados dentro de nós, vão revelar a grandeza do Deus que nós servimos. Elias foi atravessar um deserto, mas tinha valores com ele. No meio do caminho, não tinha água, não tinha pão, não tinha nada, mas tinha valores. Com aqueles valores, ele recebeu outras coisas. Tudo é assim. Quando você tem valores reais, eles começam a funcionar na sua vida. Igualmente, reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, puxam para a praia, sentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém, lançam fora. Agora aqui está falando dos valores segundo o julgamento de Deus, porque a rede é a palavra. Então agora aqui está falando de como Deus considera, e olha como Deus tem calma, né? Porque diz assim, foi lá, puxou a rede e assentou-se na praia. É com calma, ele olha detalhadamente o que tem valor ou não. É que nem o ourives, né? Que usa aquela lente enorme no olho para ver direitinho se a pedra é realmente preciosa, se tem alguma coisa ali que pode ser aproveitada depois de uma lapidação, ou então se é lixo mesmo, ele joga fora, acabou a história, ele reconhece o que é valor. Assim é Deus. Ele joga a rede é a sua palavra. Ele pega todo tipo de peixe, os peixes são os homens, mas depois ele senta na praia e começa a fazer separação do que é bom e do que é ruim. Deus também tem os seus valores, e nós precisamos ter os nossos valores. Tem muito crente, isso é consequência do fracasso das igrejas. O camarada se diz crente, mas o coração dele não está na eternidade, está nesse mundo. E Jesus Cristo disse assim, olha, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ajuntais tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem, os ladrões não minam, não consomem, nem roubam. Se a igreja não tivesse fracassado ao longo desses anos, você acha que hoje nós estaríamos aqui pregando no alto do morro? Se a igreja não tivesse fracassado, meu irmão, nós estaríamos dominando o mundo com o poder do evangelho. O diabo teria virado um gatinho de joelho diante da igreja, e no entanto o diabo ainda hoje é um gigante para muita gente. Tem crente com 10 anos de igreja que ainda não tem coragem de encarar o diabo. Tem crente com 10, 15, 20 anos de igreja que ainda não recebeu autoridade para proclamar o evangelho. Se acovardaram, se intimidaram, estão atribuindo poder aos médicos e não a Deus. A igreja
fracassou e os ensinos ficaram conturbados, confusos. Hoje, a vida espiritual deveria ter mais valor do que a vida natural. Não foi isso que disse Jesus? Olha, um batismo tenho para receber, e como me angustio até que se cumpra. Ele estava falando de quê? Da sua morte. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim, como é que ele diz lá? O viver é Cristo, e o morrer? Exatamente. Por quê? Ele está considerando que o melhor é o que está na eternidade. E nós, é assim que nós consideramos? Ah, Jesus, abençoa o meu negócio. Ah, Jesus, abençoa o meu negocinho. Ah, Jesus, abençoa a minha geladeira. Ah, Jesus, abençoa a minha despensa. Ah, Jesus... Não, ah, Jesus, abençoa o meu entendimento para que a terra trema e o mortal se cale. Ah, Jesus, faz a minha língua como pena de um destro escritor. Ah, Jesus, que a minha sombra cure os enfermos e ressuscite os mortos. Ah, Jesus, que me dá conhecimento para eu calar os falsos mestres, os falsos profetas, desfazer as obras do diabo. É isso. Vida espiritual é isso, mas o camarada está com a visão aqui mortinha. Ele diz assim, ah, se eu pudesse fazer uma viagem para Jerusalém. Aí o que tem vida espiritual diz assim, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu sei que eu vou morar na celestial Jerusalém. Valores totalmente invertidos e consequência da terrível queda da igreja e, principalmente, nos nossos dias que vivemos, do mercenarismo de templos com nome, fachada de igreja evangélica, de mercenários, ladrões engravatados atrás de púlpito, de Bíblia na mão, com título de pastor. Você tem valores espirituais? Então o que eu estou falando não é novidade para você. Você sabe muito bem. Você quer valores espirituais? Amanhã você vai estar falando também, e Deus vai levar a tua voz através de todas as nações. Você vai ressuscitar mortos espirituais, vai abrir vista aos cegos, vai libertar os cativos, restaurar os oprimidos, vai apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Vai desafiar o diabo e vai ficar de pé, vai desafiar os mercenários e vai ficar de pé, porque o Senhor é Deus. Quais são os valores reais para mim? Quais são os valores reais para Deus? Os meus valores têm que ser os valores de Deus. Tem um templo babilônico por aí com título de igreja, que ostenta ser universal, aonde os mercenários com títulos de pastor naquele lugar, inclusive dizem assim, né? Alguém me contou. Está lá o camarada pregando. Lázaro foi salvo. Ah, mas foi pobre. Que gracinha, né? Lázaro foi salvo, mas foi pobre. Se você tem um Deus vivo e verdadeiro, você tem que conquistar, você tem que ser rico. Jesus Cristo compactua com este pensamento? Como ele poderia dizer, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Eu vim para servir e não para ser servido. Que valores nós reconhecemos como verdadeiros, como reais? O que nós vamos fazer hoje quando sairmos deste lugar e chegarmos à nossa casa? Será que a minha fome, a minha sede de justiça vai ser suficiente para que eu dobre os meus joelhos e diga, Senhor, arranca essa minha cabeça e me dá outra. Troca esse meu cérebro. Muda tudo e me abre as portas para que todos vejam que o Deus da Bíblia ainda vive e reina e honra a sua palavra. Você só tem um chamado nesses últimos dias, irmão. É desmascarar os falsos mestres, porque nós estamos vivendo o tempo da
apostasia e dos falsos mestres. Esse é o teu chamado, não tem outro. É desfazer as obras do diabo que hoje estão sendo confeccionadas dentro dos lugares chamados igreja. É esse o teu chamado. E você entende porque estamos há 7 anos neste lugar, quase, e não tem gente do lado de fora daquela porta? Porque para cá Deus não chama qualquer um. Simplesmente por isso. Para cá Deus não chama qualquer um. E cada um que eu vejo novo entrar pelas portas, eu digo assim: Jesus, que privilégio dessas pessoas. Porque na minha época, só me ensinavam conquistar na terra. Na minha época, o Deus da Bíblia era um Deus cego, era um Deus mudo, era um Deus meio surdo, era um Deus caduco. E aqui você ouve que há um Deus vivo e verdadeiro, e que se você ousar abrir as páginas da Bíblia, esse Deus vai se materializar na tua vida. E eu digo: ah, Jesus, se eu tivesse tido o que eles têm hoje, eu já estaria muito mais longe, porque eu sempre desejei as verdades de Deus. Só que essas verdades não tinha gente para pregar. Essas verdades não podia sair da boca de alguém preocupado com seu próprio filho. Não podia sair da boca de alguém preocupado com seu próprio salário, com o estudo do seu filho no colégio particular. Essas verdades não podiam fluir de um tipo de lábios desse. Mas eu não tenho preocupação com essas coisas. Porque se eu estou de pé para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, e se eu tiver que baixar a sepultura, vai ser dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje eu comi, se amanhã eu não comer, eu vou continuar dizendo que Ele é Senhor e acabou a história. Eu já tenho os meus valores. Estar vivo ou morrer não faz diferença para mim. Comer ou ficar com fome não faz diferença. Esses valores eu aprendi com Cristo e com um servo dele chamado apóstolo Paulo. Ele disse: eu sei, estou acostumado a ter fartura e estou acostumado a não ter nada. Eu sei ser fiel no pouco, eu sei ser fiel no muito, eu sei ser fiel no nada. São valores que nós precisamos apresentar para a humanidade, e Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, vai honrar. O Espírito Santo vai pairar sobre as tuas palavras, e todos saberão que o Deus da Bíblia ainda vive e reina. Em Mateus capítulo 4, Satanás, príncipe deste mundo chamado por Jesus, Deus deste século chamado pelo apóstolo Paulo, apresentou-se a Jesus e disse: olha as riquezas do mundo, tudo me foi entregue e eu dou a quem eu quiser, e tudo isso te darei, se tu prostrado me adorares. Jesus Cristo, o nosso exemplo, estava com fome? Estava, porque diz a Bíblia que depois da tentação, o diabo o deixou e vieram os anjos e o... Então ele estava com fome. Estava com sede? Possivelmente. Uma situação ali adversa. O nosso exemplo, que é Jesus, virou e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, e o que está escrito é que é o meu alimento. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Os meus valores de adoração estão acima dos meus valores do meu estômago e das minhas necessidades físicas. Como estão os seus valores? Você veio nessa noite pedir a Deus para abençoar a obra das suas mãos? Ou abençoar o seu entendimento? Se o teu entendimento tiver os valores reais de Deus, as obras das tuas mãos serão benditas.
porque é isso que Jesus Cristo prometeu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Há valores confusos. Israel está naquele caos que está até hoje, naquela guerra, míssil explodindo, despedaçando criança para tudo que é lado. Aqueles horrores estão lá, sabe por quê? Porque eles não souberam reconhecer os valores reais. Bateram no peito dizendo: nós temos por pai Abraão. Se penduraram num valor genealógico. É isso que Deus está preocupado? Não, se Deus estivesse preocupado com valores genealógicos, Raabe, a meretriz, não entraria na genealogia de Cristo. Então, Israel batia no peito. Vem João Batista, eles batem no peito. E João Batista diz assim: não presumais dizendo temos por pai Abraão, até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Jesus está ali, vem eles e batem no peito de novo: nós temos por pai Abraão. Aí Jesus diz assim: os valores de vocês estão confusos, eu vou mostrar os meus valores. Vocês têm por pai o diabo e não Abraão. É isso que eu penso de vocês, é isso que o meu pai também pensa. Se vós tivesses por pai Abraão, vós faríeis as mesmas obras que Abraão, porém agora vós quereis matar-me. Aí olha o valor do povo: você tem demônio, ninguém aqui quer te matar. O valor do povo, um povo que tinha pergaminho, um povo de Deus, vamos assim dizer, como muita gente pensa. Não sabe que tem um monte de judeu queimando nas chamas do inferno. Tem gente que acha que só pelo camarada ser judeu que ele é salvo. Não, meu irmão, salvo são aqueles remidos e lavados no sangue de Jesus Cristo. Esses são salvos. Os valores que Deus tem reprovaram a nação de Israel. Com palavra, com pergaminho, com profetas. Deus levantou Jeremias, Deus levantou Isaías, Deus levantou Ezequiel, Deus levantou Amós, Deus levantou Osés, levantou todo mundo e reprovou toda a nação para mostrar que os valores deles são diferentes. E ele disse isso pelo profeta: não são os meus caminhos os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Por isso, irmão, para encerrarmos, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dele, caminho de morte. Vamos vigiar com os nossos valores. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.